Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje estamos dando continuidade ao assunto sobre o fruir do avivamento. É um assunto muito importante, de grande relevância para nossas vidas espirituais, para o nosso crescimento espiritual. Por isso, te peço a sua atenção para todas as mensagens. Lembrando que nós começamos a pregar sobre esse assunto no dia 9 de julho. Então, se você ainda não sabe como fazer isso, entra na playlist de julho, lá no meu canal, no dia 9, né? Não está 9, está 8, depois o texto, o tema, e já é 9, né, praticamente. Tá ok? Vamos lá? Hoje estamos na terceira parte do tema, pastores exprimidos e expectativas não bíblicas, parte 3. Vamos lá? Para o nosso texto bíblico, primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 4. Abra a Bíblia e diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos lá agora para Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Está aí mais uma passagem. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Agora, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Devem ser considerados merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ainda em Hebreus, agora finalizando, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17, que diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como devem prestar contas, para os que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, está aí essas passagens bíblicas que, na verdade, elas fazem contexto, ou melhor, não é contexto, né? Elas é a base, né, de tudo que nós estamos falando aqui nesse tema. Hoje, o tópico, observe o tópico que nós colocamos aqui, que diz assim: uma estratégia satânica para igrejas fracas, pastores exauridos, uma perfeita prescrição para a derrota. Aí está, né, a derrota da igreja, nós sempre mencionamos aqui, né, a igreja fraca é uma igreja fraca. E a igreja fraca é consequência de pastores exaustos, pastores cansados, pastores fadigados. Por isso nós lemos aqui, para nós termos cuidado, para nós não cansarmos os nossos pastores, para que você não cansa os seus pastores. Vamos lá? Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo descreve o diabo como um adversário mau, com esquemas elaborados para ferir os crentes
e impedir o trabalho de Cristo. De fato, o plano mestre de Satanás é estruturar a igreja de forma que sejam ineficientes e não bíblicas. Sem dúvida, expectativas não bíblicas e excessivas estão entre os instrumentos, mas pastores estão exaustos e estressados e morrendo mais cedo por doenças relacionadas ao estresse. Hoje, se ouve muito falar de pastores sofrendo de coração, morrem, né, por conta de problema cardíaco, e isso tudo é uma consequência de estresse. Queridos irmãos, outrora, o povo de Israel foi acusado por Deus de ter matado os seus profetas. E hoje parece que as coisas não são diferentes, né? Estão matando os seus profetas com situações desnecessárias, com ações desnecessárias, obrigando os pastores a saírem do seu papel e fazerem o papel que não é o deles, que foi chamado para eles. Então, isso vai fadigando, isso vai cansando. E tudo que o diabo quer é justamente isso. O diabo quer exatamente elaborar um esquema bem montado. Ele tem montado isso, com certeza, para poder não permitir que isso aconteça. Porque ele sabe que um pastor um pastor saudável é uma igreja saudável. Agora, o pastor ferido, ele é uma igreja também ferida e enfraquece também a igreja. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos continuar aqui. Hoje, um número chocante de pastores está deixando o ministério devido à clara exaustão, ao desânimo e à incapacidade de trabalhar por causa de longo estresse. Um número sem precedente de graduandos deixa o ministério dentro de seus 3 primeiros anos de formados. Por várias razões, muitas igrejas estão se tornando difíceis de pastorear. O que está acontecendo com os pastores modernos e staff é sem precedente e devastador para o trabalho do reino de Deus. Nas práticas e filosofia das igrejas de hoje, algo está muito errado. E coloca errado nisso. Queridos irmãos, chegou a hora de a gente tomar uma providência. A igreja precisa tomar providência. Também, por outro lado, existe também aquelas flexibilidades extremas, que a qual se fazem com a igreja, nas igrejas hoje. E precisamos ser um pouquinho mais duro, como foi João Batista, como foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E pregar a palavra, né? A palavra firme, queira ouvir ou não, que se queira ficar na igreja ou não, se quiser ir para o mundo, que vá. Às vezes é necessário que apanhe no mundo para entender, né? E a gente precisa fazer isso, precisa tomar uma providência o mais rápido possível, né? Os pastores precisam tomar uma providência, os pastores precisam tomar e pararmos de ficarmos à mercê e refém da membresia da igreja, por conta, às vezes, de um salário, por conta disso, por conta daquilo, e isso tem prendido muitos pastores dentro da igreja hoje, e tem levado eles ao estresse. Às vezes eles querem fazer o que é certo, mas a igreja já rendeu eles, a igreja já aprisionou eles, e eles não conseguem sair desse cativeiro. É preocupante, é preocupante. As coisas estão muito difíceis. A igreja está difícil de pastorear, por conta de todas essas facilidades que, infelizmente, estão acontecendo no mundo, né? É igreja disso, igreja daquilo, inventam tantas coisas referente à igreja. Os padrões da igreja, elas estão fugindo, né, do domínio do que deveria ser. E aí vem aí essas coisas, né? Quem paga mais, quem paga menos, quem agrada mais, quem agrada menos, enfim. Então, a situação está muito grave e nós precisamos tomar providência. Eu, particularmente, estou muito preocupado com isso, né? Vim de uma situação difícil, numa situação crítica, né? E, às vezes, me deixei levar por questões que não deveria levar e tive as minhas consequências ruins por conta justamente disso.
Então, nós agora tomamos atitude, que vamos fazer aqui é certo, custe o que custar. Nem que custe a minha própria vida, nem que custe a sua própria vida, pastor. Mas vamos tomar uma providência. Temos que pedir, temos que permitir que o avivamento desça sobre a igreja, mas de uma forma correta. Agora, finalizando aqui, em contrapartida, quero frisar que poucas igrejas abandonam o padrão bíblico de liderança de forma proposital. Mudanças sutis evoluem e devagar através de décadas até finalmente atingir os padrões de hoje. Porém, com relação a esses padrões, há pelo menos indicações de mudanças positivas. Mais e mais igrejas desejam um pastor que seja realmente um profeta ungido, um pastor e um líder espiritual. Essas igrejas não esperam que o pastor visite todo mundo que seja acometido de uma pequena enfermidade e lidere todas as comissões ou esteja em todas as reuniões. Embora ele esteja naquelas que realmente necessitem da sua presença e espera-se que ele gaste mais tempo em oração e estudo bíblico para levar a igreja a um avivamento e a um evangelismo frutífero. Então, por contrapartida, nós temos aí outros que estão buscando esse pastor, que estão atrás desse pastor ungido, esse pastor profeta, esse pastor que ora, esse pastor que vela, esse pastor que ama a palavra de Deus. Então, como falei inicialmente, mais atrás, a gente precisa tomar uma providência. Seja o que Deus quer que você seja, o que está aqui dentro da palavra dele, o que ele diz na palavra dele, o que é ser um pastor. Vamos seguir os princípios bíblicos. Não vamos parar de querer agradar pessoas, porque se nós fazemos assim, a gente não vai conseguir levar a igreja a um avivamento, a gente não vai conseguir levar a igreja a um evangelismo frutífero, um evangelismo de resultados espirituais, de almas mesmo, não é pessoas que vão para a igreja não e levantam a mão e dizem que são crentes, não, pessoas que são pessoas que vêm chorando, pessoas que vêm pela palavra, que vêm pela oração, e para isso acontecer, meu pastor, você precisa se focar no que Deus te chamou, ok? Amém? Amanhã estaremos terminando esse tema. Tenho certeza que Deus tem ainda algumas coisinhas para nos falar ainda, tá ok? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, até amanhã, por mais uma mensagem profética para a sua vida.